Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra do Senhor está no livro do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, tá bem? No livro de Apocalipse, no capítulo 21, os novos céus e a nova terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, se todos acharam, nós vamos ler com a ajuda de Deus. Apocalipse capítulo 21. Aleluia, Pai. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago do fogo que arde, no lago do fogo que arde, perdão, no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Até aqui, amados. Amém. 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 Glória a Glória Deus. a Jesus, né? Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ele nos mostra, glória a Deus nas alturas, a tua santa e bendita palavra nos revela aqui sobre o novo céus e uma nova terra. É um caminho, irmãos, glória a Deus, que Deus mostra para João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, o Senhor revelou a ele e ali mostrou que o primeiro céus, ele viu um novo céu, uma nova terra, e o primeiro céus e também a primeira terra, eles desapareceram e o mar sumiu, não existia mais. Irmãos, veja, vocês estão percebendo que aqui Deus está mostrando o futuro. Deus está mostrando, olha como Deus é maravilhoso para cada um da vida de vocês, de todos nós que estamos aqui. Glória a Deus. E para todos aqueles que também aceitaram Jesus, você viu os planos de Deus, irmãos? Vocês perceberam que nós não estamos sós neste mundo? Vocês perceberam que Deus tem um plano para cada um de vocês? Na minha vida também. Olha como Deus é maravilhoso. E aqui, João, imagina João, irmãos, aceitaram Jesus, andou com o Senhor Jesus foi crucificado, ressuscitou,
depois foi para a glória do Pai, enviou o Espírito Santo Consolador, e alguns foram mortos, outros foram crucificados, como Pedro, enfim, e ele foi lançado lá na ilha de Patmos, a qual ele ficou isolado, tentaram matar ele de outra forma, mas enfim, o Senhor Jesus tinha um plano para mostrar para uma geração futura, que somos nós que estamos aqui, e fez o nosso querido apóstolo Paulo, naquela solidão das seus familiares, de todos os lugares, somente com os presos, o Senhor arrebata ele para o reino da sua glória e começa então a revelar o futuro. E nós hoje, através da palavra de Deus, nós estamos conhecendo o nosso futuro, irmãos. O futuro celestial, o plano de Deus revelado para os humildes e puros de coração, para os limpos de mãos e puros de coração. Revelado também para todos, mas os que creem, esses, a revelação permanece no seu coração. E aqui, irmãos, ele viu aquela cidade, viu um novo céu, uma nova terra, o mar já não existe, e a terra atual que nós estamos hoje já não existia mais. E ele viu uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Não está falando de uma Jerusalém terrena, a qual muitos já estiveram lá, passearam lá, andaram onde Jesus viveu, os demais, né? E, enfim, nós estamos falando aqui da palavra de Deus, do Apocalipse 21, que se fala de uma cidade santa, uma nova Jerusalém, e ela descia do céu. Olha só o que o Senhor está preparando para os seus fiéis. Glória a Deus. Irmãos, e ela descia do céu, e ela, da onde ela vinha? Ela vinha de Deus. Olha o plano de Deus, irmãos. Olha a nossa morada, ela vinha do Deus. E essa cidade vinha enfeitada, né? Vestida como uma noiva, e para se encontrar com seu noivo. Enfim, quem somos? Nós somos a noiva, a igreja, nós vamos habitar nessa cidade. E o Senhor, glória a Deus. E quais são os enfeites espirituais nossos, irmãos? A consagração, a comunhão, se alimentando dos conselhos de Jesus Cristo, da doutrina do Pai Celestial, do seu Filho, dos ensinamentos dele, do Evangelho do Reino. Glória a Deus nas alturas. Amados, vocês estão entendendo essa santa bendita palavra? Embora de um mundo hoje hostil, um mundo cheio de violência, o Senhor tem um caminho de paz para a vida dos seus fiéis, para a vida daqueles que confiam no Senhor Jesus, para aqueles que se entregaram, morreram para este mundo, mas estão vivendo para Jesus Cristo, vivendo para Deus Altíssimo. Então, ele mostrou esse futuro, e uma voz vinha do céu, lá do trono, glória ao nome do Senhor Jesus, e disse que a morada de Deus, irmãos, irmãos, Jesus não está lá no trono, o Pai Celestial não está no trono. Olha da onde está vindo, a voz da onde está vindo do trono, daquele que chamou nós nesta graça. Então, agora, a morada de Deus já está entre nós, que somos seres humanos, os homens na terra, o homem e a mulher, claro, né, amados? O Senhor, Ele está conosco, e Deus vai morar com nós, irmãos. Ele mesmo estará no meio de nós. Amados, vocês estão entendendo essa santa bendita palavra que aqui em Apocalipse está revelando? Irmãos, vocês já imaginaram isso? Eu acredito, irmão, vou falar por minha pessoa, e eu acredito que todos vocês, nunca passou na nossa mente de contemplar, assim, de morar com Deus, contemplar a face dele. Nós falávamos que tínhamos desejo, tudo, e depois isso veio nascendo em nós. Mas o ser humano, quando nasce, nunca imaginou um negócio desse. Não é verdade? Né? Um homem natural, ele nem imagina isso. O homem que é sobrenatural, o que é um homem sobrenatural? Ele já vive no Espírito, ele vive em Deus. Deus é acima de tudo. Ele faz tudo, ele cria as coisas, ele faz milagre, ele cria, ele faz tanta obra que a natureza, o natural, não tem como compreender, a não ser aquele que conhece o seu Criador.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós vamos morar com o nosso Deus. Ele vai morar entre nós. O Senhor Jesus estará no meio de nós. E Deus, glória ao nome do Senhor, e Deus vai nos chamar de seus filhos, e nós um povo dele. Santo Deus, ô igreja, ô meus irmãos, por isso que nós temos que suportar muitas lutas, provas, provocações, o inimigo tentando, o inimigo se opondo contra nós, ele é o nosso adversário. Tudo que nós queremos fazer para o bem, para a glória de Deus, ele está tentando colocar pedra para ver se desanima vocês. Mas, igreja, se reveste do poder de Cristo, cada vez mais, do sangue do Cordeiro, se instrua na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo falava para Timóteo. Timóteo, se instrui nas sagradas escrituras, desde a tua meninice você tem instruído, porque isso salvará a ti mesmo e todos aqueles que te ouvem. Amados, se nós nos instruirmos na palavra do Senhor, nas sagradas escrituras, temos a salvação, porque tem todos os ensinos do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E sabe o homem e a mulher que guarda as palavras e a pratica. Irmão, esse é querido por Deus, é querida por Deus, porque Deus se alegra com aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Então, amados, futuramente, a todos aqui, pela fé, vocês creem que futuramente, obedecendo a palavra de Deus, guardando os conselhos do Senhor Jesus, andando na sua doutrina, nos seus ensinamentos. A doutrina de Jesus, do nosso Deus, não é surra, não é paulada, não, 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 não. São ensinamento, amor. O que acontece é que quem anda errado, ela sente a dor, mas se ela der ouvido à palavra, a palavra de Deus, irmãos, é assim. Para quem anda errado, é como se uma pessoa caísse e tivesse um ferimento grande. Então, o sal, quando se coloca o sal na ferida, ele vai matar os germes, vai matar os micróbios que penetraram na abertura na abertura da ferida. Então, arde, dói, só que a pessoa fica sã, irmãos. As pessoas ficam sãs. Por isso que a palavra de Deus tem um momento, irmãos, que quando a doutrina dela pega para aqueles que têm cometido erros, ela arde, dói, mas se você deixar o sal, que é a palavra, espiritualmente dizendo, a palavra de Deus, penetrar no teu coração, ele te liberta dos pecados, ele te renova, ele faz você uma nova pessoa e você tem saúde, o inimigo não tem poder sobre você, porque Cristo está na vossa vida. Então, amados, é assim que o Senhor nos ensina, tá bem, queridos? Guardamos a palavra dele. E se alguém está sentindo alguma dor agora, glorifica a Deus, que logo, logo você vai saltitar de alegria espiritualmente e vai ser cidadão dos céus e da terra. Aliás, já somos. O detalhe é esperar só um pouquinho de tempo. Quando Cristo vier, ele vai nos recolher nos ares. Serão ressuscitados e os que estiverem vivos, arrebatados. Glória a Deus. Mas vamos aqui para o futuro da igreja. Vamos ver o que o Senhor nos ensina mais aqui. Aí o Senhor, ele disse que agora a morada de Deus vai estar entre nós. Depois, ele fala também que ele vai ser o Deus do povo. Ele é o nosso Pai e o nosso Deus. Glória a Deus. E nós vamos ter o prazer de dizer que ele é nosso Deus. Com certeza. Já sentimos esse prazer, essa alegria, já aqui na terra. Imagina na eternidade, irmãos. Aí vemos aqui, o que o Senhor, nosso Pai Celestial, vai fazer com cada um de vocês que for fiel ao Senhor, que vão até a morte, porque sabe que a morte não vão reter vocês na sepultura, porque Cristo vai ressuscitar todos aqueles que guardarem a palavra de Deus. Então vamos ver o que o Senhor vai fazer conosco aqui. Ele disse que ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Dos nossos olhos vão ser enxugadas todas as lágrimas. Amados, nos dias de hoje, nesse tempo que nós passamos, quantos de vocês já choraram? Quantos ainda choram?
Quantas dores nós passamos, quantas tristezas, coisa que nós não esperávamos acontece conosco. Não é verdade, igreja amada de Cristo Jesus? Quantos que têm angústia, meu Deus do céu. Então, veja, ainda estamos nessa terra, ela ainda não acabou. Glória a Deus, ainda estamos nesse sofrimento, mas é um pouco de tempo. O Senhor Jesus diz para a igreja santa e amada: meus filhos, em nome de Jesus Cristo, ó filhos amados de Deus, suporta um pouco, suporta em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu estou suportando em nome do teu filho. Pai, me dê força, porque eu quero vencer em nome de Jesus. Glória a Deus às alturas. E Deus olha teu coração, Ele vai mandar o alívio, mas Ele vai te dar força, você vai vencer todo o mal em nome de Jesus. E Ele disse, então, voltando aqui, que o nosso Deus, Ele vai enxugar os olhos daqueles, de todos nós, toda lágrima. Irmão, se enxugar as lágrimas dos nossos olhos, não vamos ter mais tristeza, não vamos ter mais angústia. Glória a Deus. Você viu como Deus é perfeito, irmãos? Meu Deus, como Deus é amoroso, muito perfeito. Amados, você viu como que, sabe quando a gente entra em tristeza e angústia, as nossas lágrimas saem dos olhos, né? Lá no céu, não vai precisar mais, porque não tem mais angústia. Por isso que Deus criou. Como o pecado veio ao mundo e gerou a morte através de Adão, o Senhor também permitiu que nós tenhamos esse choro, porque através do choro a gente também dilata o nosso coração para o Senhor, não é verdade? Glória a Deus. E aqui o Senhor disse que também não haverá mais morte. Por que que não haverá mais morte? Irmãos, vejam bem, nós nascemos para Deus e para Cristo Jesus. Vejam bem, guarda isso em vossos corações. Nós temos duas naturezas. Uma é a natureza biológica e humana, a natural. A outra natureza é espiritual. Como Jesus também tem duas naturezas, o homem e Deus Filho. Através de Jesus, nasceu em nós uma natureza espiritual. Olha que obra linda, não é? Então veja, quando nós anunciamos o evangelho a todas as pessoas, como em Marcos, capítulo 16, Jesus orientou os discípulos, e assim devemos ser nós também, ele disse, ide ao mundo anunciar o evangelho a todas as criaturas. Em outras palavras, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e os que não crerem estarão condenados. Olha que obra linda. Vocês nasceram duas vezes. Quer ver só? Vocês lembram também, lá em João capítulo 3, Nicodemos foi ter com Jesus à noite e falou, mestre, nós bem sabemos que tu és mestre pelas obras que tu faz, é vindo de Deus. Aí Jesus disse, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não verá a glória de Deus. E Nicodemos ficou muito interessado, mas como? Eu já sou velho, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Irmãos, então, para que todos entendam, quem nasce uma vez só, que é o pai biológico e mãe biológica. Então, nós nascemos da natureza, de um pai e de uma mãe. Nascemos uma vez só. E se não aceitar o evangelho, a pessoa morre duas vezes. Por que morre duas vezes? Primeiro, ela nasce de um homem e de uma mulher, pai e mãe, e quando chega uma certa idade, não aceitou a graça de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo, ela vai ter duas mortes. Por quê? Virá a morte através do tempo, pela idade, enfim, ela morre, vai para a sepultura. Só que quando for no trono de Deus, ele não nasceu de novo. Então recebe a sentença da segunda morte. Morreu na carne e morre também na alma, porque é condenação para o lago do enxofre, né? E também, onde está escrito ali, vocês podem ver aqui em Apocalipse, no capítulo 20, sobre o trono branco. E ali vai estar ali todos aqueles que não nasceram, que seus nomes não estão no livro da vida. Agora, quem nasceu duas vezes? Esses são bem-aventurados. Medite em vocês agora. Nasce do pai e mãe uma vez só, que é o seu corpo, está aí. Veio o evangelho,
anuncia Cristo como teu Salvador para salvar a tua alma, você aceita ele, você nasce também de novo, já nasce no Espírito, glória a Deus. Então você nasceu duas vezes e morrerá uma vez só. Como? Quando chega a nossa velhice, ou através de uma doença, alguma coisa, o nosso corpo vai para a sepultura. E ali, então, é sepultado. Mas a nossa alma, ela é selada. Nós somos selados por Deus. E ela vai para o nosso Senhor. Ou seja, você tem a vida eterna. Nós já temos ela no dia de hoje. Que cada um de vocês já tem esta fé. Que no dia que o Senhor recolher vocês deste mundo, sabe que Jesus, quando vier, vai ressuscitar todos vocês e vocês, então, subirão para os ares para reinar com Jesus Cristo. Não é isso, irmãos? Não é assim a palavra de Deus? Por quê? Porque nasceu duas vezes. Porque se nasceu da água e do Espírito também. Glória a Deus, está regenerado em Cristo. Irmão, só que tem um detalhe: ser só batizado e não andar com Jesus, porque nascer só da água e não nascer no Espírito, tem que nascer dos dois. A água, confissão dos teus pecados, perdoado todos os pecados, e uma nova criatura surgindo. E do Espírito, que você vai andar com Deus, porque Deus é Espírito e verdade. Deus procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, que são espíritos, são aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Nós não estamos aqui adorando o nosso Pai, glória a Deus nas alturas, então vocês são bem-aventurados, e todos que ouvir a palavra de Deus também serão bem-aventurados, crendo em Jesus. Agora veja, esse novo céu e essa nova terra é para quem nasceu duas vezes. É para quem aqui, porque Jesus vai ressuscitar-nos. Então, nós vamos voltar, né? E vamos reinar. Olha aqui. Então, ele vai remover, não vai haver mais a morte. Então, nós vamos viver eternamente. Por isso, irmãos, que recebemos a vida eterna. Nós já temos a vida de Deus. Em Mateus não, em João, capítulo 10, do versículo 22, Jesus diz ali, para aqueles fariseus, aqueles judeus, ele disse que ele conhece as ovelhas deles, e das ovelhas deles eles são conhecidos, e conhece por nome. Todos vocês, o Senhor Jesus conhece todos vocês por nome, no pensamento, no teu coração, ele conhece todos vocês. Aí ele disse que para as ovelhas deles, que são vocês, e muitas outras ovelhas que creem em Jesus, nosso Salvador, ele disse que ele nos deu a vida eterna. A vida eterna é a vida de Deus. Deus deu vida para todos, né? Então, deu a vida eterna e de maneira nenhuma perecerão. Quer dizer, de maneira nenhuma as ovelhas de Jesus morrerão. E a terceira e mais poderosa, que eu considero promessa de Cristo e bem segura: e ninguém arrebatarás nós das mãos dele. Ninguém vai tirar nós das mãos do Senhor Jesus. Irmão, só tem um jeito para sair das mãos do Senhor Jesus. Só se a pessoa negar ele com as suas obras, virar as costas para ele. Então, aí, essa pessoa, por si só, tomou as suas decisões. Mas para aqueles que são fiéis ao Senhor, nenhum se perderá, porque confia no Senhor e você é bem-aventurado, confiando no Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Deus é maravilhoso, não é, igreja? Vamos dar um glória a Deus aqui, irmãos? Vamos glorificar a Deus. Oh, meu Deus, eu vou dar aqui, ó. Glória a Jesus por tudo isso, Pai. Glória, Bendito. glória. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Glória a Deus, Deus. louvado Glória seja a Deus. Glória a Deus. 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 Glória a Jesus. Aleluia seja Deus, né? Glória a Glória a Deus. Deus. Deus amado. Aqui na palavra de Deus, ele deixou bem claro para todos nós, tá? Então, não haverá mais morte. Irmãos, vivam nessa terra sabendo que nós não teremos mais morte. No dia que nós estiver com o Senhor Jesus, tá tudo acabado, não tem mais morte, não tem mais sofrimento. Ficam fiéis nisso, viu, irmãos? Não vai mais ter tristeza, porque o Senhor vai remover as tristezas de nós, não vai ter mais choro. Se ele vai remover as lágrimas, não vai haver mais choro. E o principal, não vai ter enfermidade, não vai ter dor. Não vai ter dor. Então, o Senhor vai fazer uma obra completa na vida de todos vocês. Toda a obra de Deus será completa na vida de cada um de vocês. Vocês creem na palavra de Deus, não creem, irmãos? Eu creio. Creio de alma. Estou aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu creio de todo o meu coração a obra que Deus vai fazer com todos nós. Tenho certeza disso. Ele é maravilhoso.
Ele é o nosso Deus. Então, amados, você viu que ele já tem um plano na nossa vida? Ele já... Olha, vocês nem morreram, irmãos. Nenhum de nós ainda fomos para a sepultura. Já temos essa promessa. Irmãos, como é que nós não podemos confiar num Pai tão maravilhoso e no seu Filho tão maravilhoso, que deu a vida por todos nós e já nos mostra tudo isso que vai acontecer? Ele vai nos colocar lá. Está tudo preparado. Irmãos, o que resta a nós fazer na terra? Ser obediente ao Pai, se santificar como Ele é santo, procurar estar na santidade com Deus, estar na consagração com o Senhor, na comunhão. Isso compete a nós. Amar o nosso próximo, amar todos aqueles que são próximos a vocês, até os vossos inimigos. Não estamos falando de demônios, não estamos falando do adversário, estamos falando de pessoas que às vezes os demônios usam dele para ser nossos inimigos, para procurar nos ser opositor em nossas vidas, porque eles mesmos não podem fazer isso, mas eles usam de pessoas, assim como Deus usa dos filhos deles na terra, o inimigo também usa desta forma. Mas aqui está a palavra que Deus vai nos dar, esse novo céu, essa nova terra, nós vamos estar nessa cidade gloriosa. Aí o Senhor Jesus, ele disse aqui, né? Ele pega e fala assim, as coisas velhas já passaram. Irmãos, ainda estamos passando. Aqui ele está falando do futuro, essas palavras. Coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, nosso Senhor está lá sentado no trono, ele disse assim, eis que faço agora todas as coisas, né? E então ele pediu para escrever essas palavras, e que elas são fiéis, elas são verdadeiras, pediu para João escrever tudo isso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele disse, agora está tudo feito, já está tudo feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, o Senhor já principiou este mundo. Agora o Senhor já está providenciando o fim deste mundo. Vocês não tenham medo de nada, irmão. Não vai ser homem que vai destruir tudo. Não é o homem que vai destruir a terra. O próprio Senhor que criou é Ele. Ele é dono. Como é que Ele vai deixar? Você acha que Ele vai deixar um ser humano destruir dele? O que está escrito aqui em Apocalipse, que Deus vai destruir o homem que destrói a terra, na verdade são homens que estão matando outros homens. É assim que é o sentido da palavra numa outra página do Apocalipse, aqui no outro capítulo, tá? Glória ao nome do Senhor Jesus. É lógico que nós vemos que o homem está destruindo as matas, isso aí, mas a terra em si, ela tem vida, isso aí é de Deus, ninguém vai tirar, não é desse jeito. Tem bombas para isso? Tem um monte de coisa, tudo está para finalização, mas quem dá o ponto final dessa história é Jesus. Por isso, irmão, que nós temos que confiar na palavra. Olha que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, nenhum homem vai dar o fim na história de Deus, não, irmão. É ele que dá o final de tudo. Você faz parte da história de Deus, igreja. Cada um de vocês faz parte da história de Deus. Então, irmãos, Jesus disse assim, a quem tem sede darei, né, irmãos, a água para beber, da graça e da fonte da água da vida. Olha aí, olha só que o Senhor Jesus deu a nós. Nós temos sede de justiça. Não é uma justiça terrena contra uma pessoa ou outra. Nós temos sede da justiça celestial, da glória de Deus, das palavras de Deus, a justiça que nos traz a retidão, que aqueles que amam a Deus, que Ele é justiça na nossa vida, Ele justifica nós do pecado. O que é sede da justiça? É aquele que purifica nós dos pecados. Nós estamos sendo justificados através da palavra de Deus, no sangue do Cordeiro, vestes brancas, alvejada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, quem é limpo, limpa-se mais ainda. Quem é sujo, suja-se mais ainda, que está em Apocalipse. Está bem claro em 22 também isto. Irmãos, nós temos que procurar se limpar. E como é que nós vamos procurar se limpar? Buscando a palavra de Deus, buscando o reino de Deus, orando, buscando a Ele. Assim nós seremos mais limpos. O sujo, eles entram no mundo da pornografia, eles entram no mundo da desgraça, dessas coisas
que está correndo nas drogas, nas bebidas, enfim, nos adultérios, a sujeira de todas as formas, irmãos, contra o seu próximo. Tudo que levantar contra o teu próximo são sujeira, são pessoas que estão se entregando a este mundo, ao pecado, então são sujos. Igreja, em nome de Cristo, Jesus vai vir buscar a igreja, cada um mantenha as suas vestes limpas, no sangue do Cordeiro, na palavra de Deus, nos conselhos de Deus. Tá bem, meus irmãos? E a água é a palavra. Todo dia o Senhor vai nos dar esta água em nós, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, quem conseguir, olha, irmão, aqueles que conseguirem a vitória, receberão do Senhor Jesus o galardão, que é um presente. Então, amado, nós temos que lutar para conseguir essa vitória. Deus nos dará a vitória, mas temos que nos esforçar. Não é ficar de braços cruzados e ter uma vida mundana que nós vamos ter vitória. Nós só vamos ter vitória na santidade, na consagração a Deus. Então, o Senhor vai nos dar um presente. E aí, Deus fala claramente: eu serei o Deus deles, do povo. O Senhor fala que será o Deus do povo, e o povo será seus filhos. Irmãos, nós somos povo de Deus. Deus será o nosso Pai. Aliás, Ele é nosso Pai. Mas aqui, aos que venceres para viver na eternidade, Ele será o seu Deus, e você será o povo dele, o filho dele. Cada um de vocês. Agora, irmãos, aqui está uma advertência, que já está terminando a palavra, mas tem uma advertência muito grande aqui. Diz assim: mas aos tímidos. Irmãos, quando se fala dos tímidos, não estão falando de pessoas que é tímida, que tem vergonha de conversar com alguém. Não, não, irmãos, senão essas pessoas vão se sentir tão mal. É espiritual. Quem são os tímidos? São os covardes, são aqueles que não anunciam Jesus, são aqueles que negam, negam até com as suas obras, né? São aqueles que têm vergonha de falar da graça de Jesus Cristo, dizer que é crente em Cristo Jesus. São aqueles que não têm coragem de avançar o reino do Senhor. Então, irmão, esses covardes, eles serão, então, irmãos, presta atenção nessas advertências que o nosso Senhor está mandando aqui. Amados, nós temos que ser fiel ao Senhor em tudo em nossas vidas, tá bom? Sejam fiéis, irmão. Então, aos tímidos, aos covardes, aqui está se falando, irmãos, também das pessoas que elas são, como diz aqui na palavra, ó, aos incrédulos. Olha só, quem são incrédulos? São pessoas traidoras, entendeu? Os incrédulos são traidores, são aqueles que são contra o Senhor. Querem ver um exemplo? Vamos dar um exemplo. Os fariseus, aqueles homens escribas, eles eram incrédulos, eles não traíam o Senhor Jesus, né? Eles iam ser oposto ao Senhor Jesus, sempre tentando Jesus. Olha só, pode ver a vida também de Judas. Judas era incrédulo, traiu Jesus. Se ele cresce mesmo no Senhor Jesus, ele não faria isso. Mas, enfim, aqui diz assim: aos traidores, incrédulos, os que cometem pecados abomináveis, pecados nojentos, impuros, com pensamentos, com todo tipo de coisa, pornografia, tantas outras coisas, irmãos, que levam à malícia, à lascívia, e tantas outras coisas. Até cuidado com as nossas vestimentas, viu? Homens e mulheres. Cuidado a você ser instrumento de trair corpos para outras pessoas, mostrar o corpo dele esculturado ali, vamos dizer, tudo o corpo como uma roupa estivesse vestindo colado no corpo. Tome cuidado, isso aí também são nojentos, são pecados nojentos perante Deus, porque nosso corpo pertence a Cristo e quem é casado para sua mulher e quem é o homem para a mulher para o seu esposo. Isso o Senhor permite, mas para mais ninguém. É de Cristo os corpos, todos nós, tá bem? Então, irmãos, os assassinos, aquele que comete, glória, os assassinos também, espiritual também, viu, irmãos? Com a fala você pode matar a vida de alguém
estragar a vida de alguém, cuidado, em nome de Jesus. Os imorais que praticam também, viu? Os imorais são aqueles que, cuidado com as conversas perversas. O crente é sim, sim, não, não. Palavras de santidade. Não tenha que ter uma conversa leviana na boca do cristão. Por isso que nós temos que ser lavado pela palavra. Quem é lavado na palavra, ele não tem essa sujeira. Tá bem? E isso quem pratica a palavra de Deus. Porque só ouvir e não praticar, que nem agora, está sendo pregada a palavra. Ouve, é bonito, é lindo, mas não pratica, permanece na sujeira. Limpa na palavra, tá bem? Como? Obedecendo a palavra de Deus. Nós temos que orar e temos que vigiar. Enfim, aqueles que praticam feitiçaria também estão condenados. E os que adoram ídolos. E, irmãos, aqui agora é o mais grave. E isso tem no meio do povo de Deus. Tem. Satanás está entrando de um jeito de haveres. Olha, cuidado, não está tendo apostasia? Está tendo apostasia, certo? Então, presta atenção. E todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas, desse povo, é o lago aonde queima, é um lago de enxofre, que é a segunda morte. Aqui nós podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 20, aonde se fala do julgamento, que diz assim, aquele, olha como diz aqui, ó. Ele diz bem claro aqui, ó. Aqui no capítulo 20, do versículo 11 em diante. Então, a morte e o mundo dos, né, que diz aqui, ó. Eu vou pegar aqui para os irmãos entenderem a palavra para terminar aqui, ó. Aqui no juízo final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Tá vendo, irmãos? Por quê? Porque a mentira, todos mentirosos são filhos do diabo. Todos os mentirosos. Jesus falou isso. Porque faz o que o pai mentiroso lá, que desde o princípio ele é mentiroso, todos. Então, amados, se houveram mentirosos entre nós, esta palavra está aqui para te corrigir, para nos corrigir e andar na verdade, que a verdade é Cristo. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos Jesus, estamos libertos dos pecados. A mentira é pecado. Então, aquele que anda com Cristo não mente, não tem pecado. Então, amado, alguns pecados nós cometemos, mas corremos para os pés do Senhor e pedimos perdão e somos libertos pela palavra de Deus. Então, amados, todos os mentirosos, o lugar dele vai ser no lago do fogo e do enxofre. Então, esta é a palavra que Deus nos envia nesta manhã, que Deus nos guarde, que cada um de vocês estejam aqui cheio do Espírito Santo de Deus. Guarde a palavra de Deus, ata em teu coração, viva em Cristo, irmãos. Olha, nós vamos sofrer um pouquinho, só mais pouquinho em relação à eternidade. Mas logo, logo, todos os seus olhos estarão limpos, enxugados, as dores sumiram, saúde no corpo de Cristo Jesus, porque quem habita em Cristo, irmão, será são na presença dele. Esta é a palavra que Deus nos revela nesta manhã. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Meus amados. Aleluia, Jesus, aleluia. Irmãos, Glória a nós vamos buscar a Deus em oração, tá bom? Todos juntos, unidos em Cristo, buscamos a Deus em oração. Amém. Amados, quem sentir, já Amém. levanta a mão e vamos servindo a Deus, tá bem? Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Santo Deus, dê, Senhor, uma oração, Pai, agradecimento a todos os teus pequenos. Glória a Jesus, aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor. Quem sente, irmãos, agradeça ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus nas alturas. Bendito tu és. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso eterno Deus, nosso bom Pai que estás nos céus. Graça nós te damos, Senhor Deus.